Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. Hoje é o nosso 10º dia dos 50 dias clamando Pentecostes. Hoje nós vamos trazer um texto aqui bem conhecido de todos nós, Mateus capítulo 4. Preste atenção nessa palavra. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isso, se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servir. Queridos irmãos, eu li a passagem toda da tentação de Jesus, mas o que chama a atenção é o versículo 1, não é? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Isso é muito importante. Nós estamos falando, vários dias atrás, temos falado da ação do Espírito Santo na nossa alma. Como que se dá essa ação? O que o Espírito Santo, como ele age na nossa alma, na nossa vida. E hoje fica para nós algo muito importante nesse 10º dia. A ação do Espírito Santo na nossa vida não se reduz apenas a uma ação consoladora, a uma ação que traz apenas, a uma ação que diz respeito apenas a movimentos de alegria, de prazer, de contentamento. Não, o Espírito Santo age na nossa alma também, muitas vezes, nos levando aquilo que é necessário, nos permitindo que sejamos tentados, permitindo que sejamos provados. O Espírito Santo age na nossa alma muitas vezes, permitindo que experimentemos coisas ásperas e amargosas à nossa natureza. Por vezes o Espírito Santo age na nossa alma dessa maneira. O Espírito Santo age na nossa alma, nos levando a uma experiência de purificação, purificação do nosso orgulho, purificação do nosso egoísmo. Então, a ação do Espírito Santo em nós não é apenas uma ação consoladora, mas uma ação que nos leva à purificação, uma ação que nos leva à cura espiritual. E por isso, muitas vezes, o Espírito Santo pode, por exemplo, produzir na nossa alma experiências de aridez, de secura, de desgosto. Como, por exemplo, São João da Cruz fala da noite escura dos sentidos, da noite escura do Espírito, que o próprio Espírito, a própria ação de Deus leva a alma a um estado de aridez, a um estado de desgosto, para que aquela alma cresça na fé, cresça na esperança, cresça no amor, para que aquela alma aprenda a amar a Deus de verdade, não só pelas consolações. Então o Espírito Santo, ele age na nossa alma também como uma espécie de pedagogo.
nos levando, produzindo em nós certas condições, sim, às vezes ásperas, certas condições duras, de provações interiores, mas como um pedagogo nos levando, nos ensinando a amar a Deus pela purificação, a amar a Deus de verdade, não com um amor mercenário. O Espírito Santo às vezes produz em nós o desgosto, a secura, nos permite passar por tentações para que a gente aprenda a confiar em Deus, para que a gente aprenda a esperar tudo dele. Entende? Então o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, também vai se dar nesse sentido de providenciar toda a cura que necessitamos, de proporcionar situações, condições que às vezes são duras, exigentes, mas que nos levarão à purificação, à santificação. Então veja que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ele ser tentado. Então também o Espírito Santo às vezes nos leva para o deserto. O Espírito Santo às vezes nos leva para a aridez espiritual. O Espírito Santo às vezes nos leva para a noite do Espírito, para a noite dos sentidos. O Espírito Santo às vezes ele mesmo nos leva para as provações. Para quê? Para nos curar, para nos libertar, para fortalecer o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, para nos libertar dos apegos. Sim, para sermos abertos ao Espírito Santo, nós precisamos passar por uma espécie de libertação dos apegos. O apego aos bens materiais, o apego ao prestígio, ao poder, o apego ao prazer sensível. O apego, a gente não pode ser dominado pelos apegos. Então o Espírito Santo às vezes vai nos levar a lugares que não gostaríamos de ir, mas para nos purificar. E assim quando nós pedimos Pentecostes, 50 dias clamando Pentecostes, e assim quando nós clamamos a experiência do batismo no Espírito Santo, nós estamos também clamando e pedindo que Ele realize em nós o que for necessário. Mesmo que doa, mesmo que tenhamos, mesmo que o Espírito, por amor, por amor a nós, nos leve a situações difíceis, nos faça passar por momentos de tribulação, de tentação, de purificação, que doa, às vezes dói. O que eu estou dizendo aqui é que às vezes a ação do Espírito Santo em nós dói. Dói, mas para o nosso bem. Então quando nós pedimos, vem Espírito Santo, quando nós pedimos, Jesus batiza-nos no Espírito Santo, nós estamos pedindo, Senhor Jesus, que o Espírito Santo realize toda a purificação necessária. Que o Espírito Santo realize toda a libertação necessária, mesmo que para isso me faça passar por alguma provação, por alguma tentação, por alguma purificação. Mesmo que para isso o Espírito Santo me leve a situações ásperas, a minha natureza. Então vamos permitir que o Espírito Santo realize essa ação purificadora na nossa vida. Então Peçamos mais uma vez, Senhor Jesus, batiza-nos no Espírito Santo. Mas hoje nós pedimos de modo especial, batiza-nos no Espírito Santo, para que sejamos purificados, para que sejamos libertos dos apegos, para que sejamos despreendidos de tudo aquilo que nos prende, nos amarra, nos acorrenta, para que sejamos libertos de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda soberba, de todo amor próprio desordenado. Vem Espírito Santo, vem, purifica-nos com coragem, com muita confiança e esperança. Nós ousamos pedir, vem purificar-nos de todo mal, de todo egoísmo. Vem purificar-nos de tudo aquilo que nos afasta de Ti, de tudo aquilo que significa fechamento aos vossos dons. Nossos apegos, nosso egoísmo, nosso orgulho significa um fechamento
a todos os bens que o Senhor quer nos comunicar. Por isso nós pedimos, Jesus, batiza-nos no Espírito Santo. Enche-nos do teu poder, enche-nos da tua graça, enche-nos da tua glória hoje, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós pedimos essa obra de purificação, essa obra de salvação, essa obra de cura das feridas espirituais, de libertação dos apegos na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Pedimos humildemente neste momento. Já te agradecemos, ó Divino Espírito Santo. Purificai-nos com vossas luzes, purificai-nos com vosso amor, que purga todo o mal que existe em nós. Muito obrigado, Senhor. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.